inevitável o conflito, inevitável, mas o problema a modernidade trouxe, a globalização trouxe. O capital, o grande capital internacional ganhou asas, se liquefez. Hoje ele migra em busca de lucros, ele busca redutos mais lucrativos. Aqui não tem ninguém de tênis. Se tivesse, eu garanto que era Nike made in Malásia ou made in Singapura. O terno deve ser, vocês estão achando que brasileiro? Não, às vezes foi feito em algum desses lugares. O capital hoje ele preocupa menos com buscar a infraestrutura, o grande capital, do que buscar condições para que ele tenha maior lucratividade, seja lá como for. E a grande postura dos estados hoje é se colocar de pires na mão, pedindo: capital, vem capital, eu preciso dar emprego para o meu povinho, eu preciso garantir o lado de cá. E assim os estados estão, seja na Europa, seja no Brasil. Agora, entre os estados membros, a luta é a mesma. Eu vou para Pernambuco ou eu fico em Minas? Eu vou abrir uma fábrica de tablet, onde será? Quem está na melhor condição, quem dá mais? As barganhas são feitas pelo fato do capital ter sido efeito. Esse fenômeno mundial, ele acontece. Ele colocou o duelo de uma forma muito curiosa, porque hoje não se garante condições de trabalho, se fala em relativizar salários, em relativizar regime de empregos, ou seja, tudo possível para que o trabalho, todas as conquistas sonhadas, né, se dissolvem, porque esse equilíbrio, esse pacto feito, ele perdeu esse equilíbrio. Nós estamos atrás de um novo pacto. E isso é a guerra fiscal. Isso é o retrato da guerra fiscal. A Europa, curiosamente, acontecem coisas muito interessantes, né? Mas a filha, o francês, teve a avó estuprada pelo soldado alemão, mas se une à Alemanha para fazer uma nova comunidade capaz de fazer frente ao grande momento do mega capitalismo. A Europa tenta se manter, mesmo com os conflitos históricos. Está na memória atávica deles lá o conflito, mas eles preferem se unir. E no caso brasileiro, a União assiste impassível, porque quer o IVA federal. Será que nós vamos centralizar mais isso? Ou será que nós teremos de disciplinar como faz? Como se darão as deliberações? Vamos falar, unanimidade é burra. Não, unanimidade é burra, mas isso não tem a menor dúvida. Mas quem disse? O Errol fez uma demonstração matemática de que a democracia é impossível da seguinte forma. Olha só, Eduardo, nós três estamos aqui. Eu sou o mais pobre dos três, né? Então podemos deliberar democraticamente na divisão do bolo, que o Maneira fique com metade, com você com metade e eu com nada, e por maioria vocês ganharam. Quem disse que essa deliberação assim funciona? Matematicamente foi provado que não. Nós precisamos de uma união que com menos gana por recursos, não é? Discipline mais, dê condições melhores para o Estado enfrentar essa modernidade líquida e que seja mais democrática por outro lado. Na verdade, é um jogo de descentralizar e centralizar. A verdade é o que descentralizar e o que centralizar. Eu não acredito que o viés tributário seja um viés para se conceder benefícios. Use o mecanismo financeiro. Faça um outro jogo, mas não destrua a lógica do ICMS, que não suporta mais julgamentos amalucados para lá ou para cá. Olha, o mesmo discurso que eu faço aqui, eu faço com confiança. Estou aqui com o meu amigo lá, que escreveu sobre confiança e me deleitei, né, com o trabalho.
trabalho. Mas vejam só, da mesma forma, o Estado também se torna, por vezes, um Estado traidor. Ou seja, essa lógica conflituosa não suporta mais, o direito tributário não está dando conta. Ou pensamos uma nova realidade e um novo sistema. Por que a União quer tudo? Ela quer tudo por uma razão muito simples. Ela tem quase 35% de receitas não vinculadas a nada. Estou falando não é desvincular a receita, não. A receita não tem rótulo. O Estado, todo o dinheiro tem rótulo. Ele não tem escolhas quase onde ele vai gastar, não é? Em compensação, ela fala assim: governador, vem cá, governador, se você for bonzinho, eu vou te dar um metrô de presente. Então, praticamos pelo viés tributário uma ditadura. Voltamos por esse viés ao velho esquema centrípeto. Por isso eu digo que esse semestre pode ser nacional. Mas outras ações deveriam ter a União. Você quer ver uma coisa? Quando você me diz assim: olha, o Supremo e o STJ legitimaram a guerra. Legitimaram. Quer ver? Transferência de estabelecimento do mesmo titular. Ela contraria uma lógica federativa. Eu não vou entrar nessa discussão de dizer que sim, que não, que deve, que não deve. Afinal de contas, teríamos que normatizar para corrigir o mecanismo. Mas tem uma situação assim que você não corrige, vamos corrigir essa situação. Mas vamos estabelecer uma regra que funcione. E não é difícil estabelecer uma regra que funcione. Não é difícil. Você vê a base de cálculo dada na 8796. Ela fala: na saída para estabelecimento em outro titular, a base de cálculo será a entrada mais recente, custo e valor corrente do mercado atacadista. 3 situações. Por quê? Para ficar bonitinho, ter 3 hipóteses? Por que não? Cada uma tem a sua lógica. O que não pode é, por exemplo, Minas Gerais ficar num buraco e aí o Espírito Santo dá um benefício. Aí manda o minério para o Espírito Santo, então vai 0 a 0. Por quê? Produção mineral não dá crédito. Aí manda tudo para o Espírito Santo. Aí lá incide. Minas fica com um buraco. Primeiro foi Lei Candir que nada compensa. E aí Minas herdou o buraco, porque vai tudo para exportação. Depois a transferência de estabelecimento titular. Minas herda o buraco, oferece segurança, dá escola para o operário lá, e não fica com nada. Aqui a lógica é óbvia. A entrada mais recente de mercadoria quando se tratar de comércio. O comércio tem entrada mais recente. O segundo, o custo de mercadoria produzida, atividade industrial, por óbvio. Porque a indústria gasta muito com insumos. E o terceiro, que é o preço corrente do mercado atacadista, é porque a lógica dos 2 primeiros não seria possível. Porque a exploração mineral, como é sabido e consabido, ela não gasta insumo, não gasta nada, ela cava o buraco, arranca o buraco e manda um trem para fora. Então essa é a terceira hipótese, por óbvio. Não é? E pela situação lógica, que deveria se enquadrar aqui, mas nós vamos gastar, estamos gastando tanta discussão em STJ, parecer para filigrama para cá, mas acontece que o valor dele. O direito tributário está prestes a explodir. De joelhos, sem solução para o seu próprio problema. Quando o problema é muito maior, muito mais grave do que ele se apresenta. Então, nesse sentido, eu agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido.